Eh, o senhor no jornal o São Paulo, né, o senhor já escreveu muita coisa sobre, essa questão da conversão pastoral, conversão missionária. Nos explique um pouquinho sobre o que isso significa. Qual é a preocupação que a igreja tem ao falar de conversão pastoral? Vamos entender bem. Nós estamos acostumados a relacionar a palavra, o conceito conversão, com a conversão moral, né? O pecador deve se converter, Exato. tá certo? Jesus veio chamar todos à conversão para entrarem no reino de Deus, tá Uhum. certo? É isso mesmo. Quem está no caminho do pecado é chamado a se converter para o caminho de justiça, de santidade, de dignidade. Agora, esse conceito de conversão, ele tem outros significados que se aproximam deste, mas não são iguais. Na Assembleia, na Conferência de Aparecida, em 2007, entrou assim bastante na reflexão da igreja o conceito de conversão pastoral. O que seria isso? Muita gente se perguntou, o que significa isso? Conversão pastoral. Será que a igreja é pecadora, tem que se converter? Bom, a igreja tem sempre que se converter, Uhum. mas é algo mais ou diferente também. Isto é, na Conferência de Aparecida chegou-se à constatação de que nós estávamos meio parados, que estávamos talvez fazendo muitas vezes apenas um trabalho de conservação. Não pode deixar de fazer o trabalho de conservação da vida da igreja, tem que conservar, cuidar, né? Porém não basta, Uhum. tem que olhar para frente, a igreja é missionária. Se a igreja faz apenas o cuidado, né, o trabalho da conservação, ela praticamente abandona a dimensão missionária. E Uhum. ela é missionária por natureza, desde a sua origem. A igreja Uhum. nasceu missionária, Uhum. né, da boca de Jesus, ide, a todo mundo, a todos os povos. Então a igreja não pode se contentar em cuidar apenas, né, do povo que já tem, né, os outros não interessam. Não, então, isso foi muito importante, essa Uhum. tomada de consciência. A igreja é missionária, não pode ser apenas uma igreja de conservação. A igreja tem que se lançar constantemente à missão. Isso por muitos motivos, porque Jesus assim quis. Segundo, porque o horizonte missionário é muito grande ainda, de Certo. gente que não foi evangelizada, que não Uhum. viu a boa nova. Terceiro, porque muitos católicos não estão evangelizados. Uhum. E, portanto, se nós não vamos ao encontro deles por uma ação missionária, eles vão ficar, fora, longe, e vão acabar não sendo mais católicos, né? Uhum. Pois Uhum. é, aí nasceu essa ideia da conversão pastoral e missionária. Devemos mudar o nosso jeito de ser para sermos mais missionários. Entendi. O jeito de ser da igreja, das suas comunidades, suas organizações, para que a dimensão missionária esteja sempre presente em tudo. Não é só fazer o mês de outubro, o mês das missões, depois esquece. Ah, vamos fazer uma semana missionária, depois esquece. Não, não, a igreja é missionária de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Todo dia, toda semana, em tudo aquilo que ela é e faz, ela deve ser missionária. Portanto, isso requer uma mudança, conversão. Requer uma mudança de atitude, de postura, de compreensão de si mesmo. E é uma mudança fundamental, porque você sabe como é que é, na igreja, para mudar alguma coisa, é lento. É Uhum. devagar. Alguns se entusiasmam, fazem logo, outros ficam meio assim de olho, será que vou? Será que... E outros ficam, eu não vou, né? Então na igreja temos tudo isso. É um Uhum. processo lento, que leva tempo, que precisa ser feito com perseverança. No Dilo, é claro que no caso da missão, viver a realidade missionária, além da missão em outros povos e outras culturas, é importante o testemunho, né. Então, assim, no dia a dia, todos nós somos missionários, todos nós somos chamados a dar testemunho da fé. No entanto, para essa conversão pastoral, é preciso também um método, uma preparação, porque como é que um leigo ali da igreja, trabalha numa pastoral, no apostolado de oração, como é que ele vai sair para viver essa realidade de conversão pastoral?
e, portanto, se comprometer com a atividade missionária da igreja, se também não existe uma preparação, não é verdade? Sim, é um processo. Certo. É um processo todo em que temos todos que aprender, mas é importante esta busca de uma nova atitude nossa. E essa questão da sinodalidade que o Papa Francisco está batendo tem a ver com isso. Né? A questão da missão não é só dos padres, não é só de alguns missionários, não, é de todos os batizados. Né? E não é que todos vão sair por aí pregando nas praças, nas esquinas, e agora, em vez do padre pregar na igreja, põe o povo a pregar. Não, não é isso. Ser missionário, portanto, é uma coisa bem mais ampla, né? Ser missionário não é só por palavra, é também por testemunho, por exemplo, como você dizia, é em todo lugar, é o cristão ou batizado assumir de fato a consciência de que ele, sendo um bom cristão, vivendo bem o Evangelho, no ambiente onde ele trabalha, onde ele se relaciona, onde ele convive, ele está sendo um testemunho de Cristo, está sendo sal da terra, luz do mundo, fermento no meio da massa. E, portanto, isso mexe com a consciência, a responsabilidade de cada um. Se os pais, olha quanto espaço missionário, se os pais viverem bem o casamento, né, o casal viver bem o casamento, se educarem bem os filhos como pessoas humanas, como pessoas dignas, honestas, para a vida comum, estão fazendo um trabalho missionário. Se transmitirem a fé, né, e introduzir os filhos nos mistérios da fé, na vida da igreja, participar. Estão fazendo um grandíssimo trabalho missionário. Então, é esta compreensão de que todos nós temos a nossa parte e como podemos fazer? Pois é, aí que está, precisa refletir, precisa se formar e assim por diante. Muitos vão assumir, digamos, o trabalho missionário mais explícito. Tem aí os que vão partir para as missões, até mesmo em outros continentes, outras terras. Outros vão se tornar missionários através de organizações missionárias que vão surgindo. Veja quanta organização missionária que surgiu no meio da igreja, digamos, e que está no meio das nossas comunidades e muitas vezes não nos damos conta. É verdade.